Seriam necessárias algumas horas para que eu pudesse relatar apenas algumas das intervenções perceptíveis de Deus em minha vida. Pelo menos parte das que me lembro. A elas devendo se somar as que não me foram perceptíveis, visíveis. Minhas lembranças destes milagrosos acontecimentos remontam aos 5 anos de idade. O tempo deste vídeo é curto e vejo-me numa alegre dúvida. Qual dos milagres contar? Sobre o que dar o meu testemunho? Curas de problemas de saúde? Livramentos, inclusive de morte? Libertação de vícios? Minha conversão? A súbita e inesperada decisão de fazer seminário, de ser um teólogo, um pregador da palavra de Deus? Optei por relatar a milagrosa cura de um grave problema de saúde. Outros milagres como este houveram, mas este é especial, porque foi comprovado por exames médicos. Durante anos sofri com diverticulite, doença que pode levar à morte. Por 3 vezes, em razão de grave crise da diverticulite, estive internado no antigo hospital do advogado em Belo Horizonte para ser submetido à intervenção cirúrgica, mas não autorizei a cirurgia. Quando da última, ainda não convertido, mas eu às vezes acompanhava minha esposa aos cultos, algo me levou a ir ao culto em uma noite chuvosa de quinta-feira, se não me falha a memória, nos idos de agosto de 2010. Eu sentia muita dor, mal conseguia ficar em pé. O temporal que havia devastado a região da Pampulha e BH derrubara diversas árvores e cortara a energia elétrica de diversos bairros, dentre os quais o bairro onde ficava a igreja, que eu e minha esposa frequentávamos na época. Mas fui ao culto, impelido por um chamado que naquela época para mim era inexplicável. O desejo de estar naquele culto era incontrolável. Com muita dificuldade, por causa das dores na região abdominal, dirigi até a igreja, que apesar de grande, estava praticamente vazia. Pouquíssimas pessoas estavam lá presentes participando do culto, muito provavelmente por causa do temporal que havia caído pouco tempo antes do início do culto. E a igreja estava inundada por causa da chuva e sem energia elétrica. Suportei com dificuldade as dores, mas suportei. Ao final do culto, cujo sermão fora sobre a cura dos 10 leprosos, registrada por Lucas em seu Evangelho, no capítulo 17, versos 11 a 19, a pastora que dirigira o culto, juntamente com umas 5 irmãs que lá estavam, incluindo minha esposa, oraram pela minha cura e jamais esquecerei as palavras daquela abençoada pastora, que ao impor as mãos sobre a minha cabeça, assim disse: quando menos perceber, estará curado. Apesar da dor abdominal, voltei para casa, dormi bem naquela noite, mas pela manhã, para minha surpresa, já dor nenhuma sentia, e não sinto até hoje. Ultrapassados 14 anos, por orientação médica, fiz 2 colonoscopias e o diagnóstico foi o mesmo. Nenhum resquício de diverticulite. É como se ela nunca tivera acontecido. Glória a Deus. Obrigado, meu Deus. A ti toda honra e toda glória.